Lembra quando a Pokémon me enviou todo e cada um dos seus bonequinhos da geração 5 para que eu os classificasse? Acontece que eles realmente gostaram daquele vídeo, tanto que disseram: Ei, Jade, vídeo incrível, por que você não vem ao Japão para assistir ao Campeonato Mundial de Pokémon 2023? Trate, você não vai ter que pagar pelos seus voos ou hotel ou nada. Estive no Japão uma vez na vida e foi em 2018 com minha família. Fizemos vários passeios japoneses divertidos. Foi uma viagem fenomenal, mas desde então sempre quis voltar e fazer todas as coisas nerds incríveis. Coisas que o Japão tem para oferecer que eu não queria incomodar minha família com. Na época eles nem sabiam quem era o Luffy. Eles teriam ficado tão perdidos. Então, quando a Pokémon estendeu a mão e ofereceu voar não só eu, mas também o Jacob para participar do maior torneio de Pokémon do mundo, eu pulei de alegria para o Japão. O torneio duraria só um fim de semana, mas Jacob e eu planejamos ficar lá por 3 semanas inteiras para fazer um monte das coisas nerds que mencionamos. Estamos empolgados, eventualmente chegou a hora, Jacob e eu estávamos arrumando todas as nossas coisas e decidimos que ambos traríamos uma mala extra. Assim poderíamos nos dar um mimo e comprar um monte de coisas legais enquanto estivermos lá. Não nos julguem, somos compradores impulsivos que amam anime e Nintendo. Indo ao Japão, precisávamos de um plano, estávamos sendo responsáveis. 2 malas extras eram definitivamente vai ser o suficiente. Sim, equipados com nossa bagagem extra, partimos para o aeroporto. A Pokémon nos deu passagens de classe executiva. Assentos, não pedimos nada disso. Então, quando embarcamos, percebemos que tínhamos o assento onde você poderia deitar. Havia até um tipo de divisor de assento que funcionava como uma janela de carro para eu abaixar e incomodar o Jacob sempre que eu quisesse. Depois de um rápido voo de 11 horas, chegamos ao Japão. Era hora de ter a melhor viagem das nossas vidas. Eu não estou brincando. Eu tive o mais incrível pude fazer coisas que nunca vou esquecer. E não vou, porque agora... Colocamos isso na internet para sempre. Chegamos ao meio-dia no horário do Japão. Então decidimos ir a primeira coisa... Queríamos ver vocês todos em um McDonald's japonês. Eu não consegui pedir nada além de batatas fritas, mas o Jacob e eu ficamos de queixo caído quando vimos algo... Chamado de duplo Big Mac. Eu peguei o cardápio. Achei que a América era grande com as coisas grandes. Mac, mas o Japão fez o impossível só para enviar uma mensagem... Que mágico! Vamos começar pela manhã seguinte. A Pokémon planejou várias coisas legais para os criadores e parceiros. Parceiros que eles trouxeram, começando com uma excursão em grupo ao Centro Pokémon Mega Tóquio. O Jacob e eu acordamos cedo para isso. E perdemos o ônibus que eles tinham para nós. E não foi totalmente culpa minha, porque hipoteticamente não li o cronograma corretamente e estava... curtir meu tempo me arrumando. Por que você pensaria isso? Então tivemos que pegar os trens sozinhos para chegar lá. Quem lembra da minha primeira viagem ao Japão sabe. Os trens são o inimigo mortal número 1 para mim e para a minha família. Continuávamos errando e era falha atrás de falha durante toda a viagem. Você pensaria que, com toda essa experiência prévia e luta, eu teria crescido como um entendedor de trens japoneses, né? Não, pegamos o trem errado, mas pelo menos estávamos nos divertindo. Haha! Depois de muito estresse e desgaste mental e... sem arrependimentos, finalmente chegamos ao nosso destino e embora quando chegamos lá eles já tivessem terminado de olhar. No Centro Pokémon, conseguimos pegar um lanche rápido com o grupo no Pokémon Sweets Café. Eu queria tirar uma foto da Waffle de Pikachu antes de comer metade de seu crânio, mas esqueci. Então isso é o que você recebe. Agora que estávamos com o grupo, pudemos viajar com eles pelo resto do dia. Então entramos no ônibus e fomos para uma cerimônia tradicional do chá, onde nos ensinam sobre como os mestres do chá fazem chá. E a etiqueta do chá e todas essas coisas sobre a importância do chá na cultura japonesa, enquanto provávamos o chá que o mestre de chá fez. De novo, eu quis tirar essa foto antes de morder o doce que nos deram. Mas aqui estamos nós de novo. Eu simplesmente não sou tão bom. Ótimos nisso! Eles também nos serviram um almoço especial com bentôs super chiques. Tão chique que o anfitrião disse: cara, nem eu mesmo já tive esses bentôs. Eu estava super animado, mas... não quero ser ingrato ao desperdício, mas a caixa estava cheia de peixes super sofisticados e complicados e... frutos do mar. Eu sabia que indo ao Japão eu teria que ser flexível com a comida porque é muito difícil ser vegano. Ou até vegetais lá. Realmente então tentei comer o máximo que pude. O máximo possível e pareça grato. Mas foi difícil, mas ainda assim foi bom. Ótimo e foi uma honra. Fomos deixados no Chinatown de Yokohama e saímos para explorar até o jantar em separados em grupos e Jacob, Stefano, cara. Ele me enviou todos os bichinhos de pelúcia. Vocês lembram dele? O cara chamado... Eu e o Steve fuçamos a comida de rua um pouco antes de tropeçarmos em um pequeno arcade com várias máquinas de garra. Eu consegui essa minifigura de ursinho bobo. Então decidi carregá-lo inocentemente no meu bolso durante toda a viagem. Sabe, porque foi bobo. Esta ação única mudou drasticamente minha estabilidade mental. Vocês vão ver em breve, mas olhem essas fotos fofas.
Jantamos bem, voltamos para o hotel e encontramos nosso bom e velho rival de Pokémon, o Jet. Bocejamos e fomos dormir. No dia seguinte, todos nós fizemos umas compras privadas na loja pop-up do mundo Pokémon. Só vou dizer que compramos muita coisa que não nos arrependemos. Menor que seja. Eu até filmei o Jacob pegando mais e mais. Cuties sentados como... Os funcionários continuavam reorganizando-os para manter a exibição bonita. Perfeito. Saímos de lá com 3 sacolas gigantes, mas tudo bem porque lembramos de antecipar isso com nossas malas extras. O quê? Estou começando a me perguntar se serão suficientes, mas com certeza teremos. Fomos então levados aos escritórios da criatura. Você sabe só o lugar onde fazem as cartas de Pokémon? Era? Lindas lá dentro. Eles tinham esculturas impressionantes de cartas gigantes de Pokémon com cristais e todas as paredes estavam forradas com a arte do cartão em 3D. Parecia que eu estava em um prédio muito importante. Porque tivemos uma visita guiada pelo prédio e conhecemos o testador de cartas TCG e pudemos fazer perguntas a eles sobre o processo. Até tivemos uma pequena sessão de perguntas e respostas com Atsushi Nagashima, o diretor de jogos de Pokémon. TCG, foi engraçado. Uma das pessoas do nosso grupo perguntou como eles escolhem quais Pokémon fazem parte dos cards. Uma boa pergunta. E então seguiu com: eu realmente gosto de Tite de homem, mas existem apenas 2 Tite de homem que existem. E o assistente puxou uma lista de todos os cartões de Pokémon Manticard que já foram criados e com certeza só tinha 2, o diretor Chuck. Golden era... Potencialmente gostar. Sim. Às Olha, vezes estou no se vídeo. pede nos detalhes. A gente meio que só faz cartas dos Pokémon que eu gosto. Por exemplo, meu Pokémon favorito é o Jengar, e sabe de uma coisa? Isso faz muito sentido. Além disso, tivemos uma sessão de perguntas e respostas com o diretor de arte dos cards de Pokémon e 3 artistas. Realmente desenhar. Arte pras cartas que era super interessante e eu fiquei tão incrivelmente inspirado por essa discussão. Mas você conhece essas cartas de Pokémon com super fofinho? Arte de argila? O nome daquele artista Yuka Mori. E ela Naquele era... cafetão, você eu sabe. estava tão arrependido. Esses são alguns dos meus guardiões de Pokémon favoritos. De onde ela Nos veio? deu argila e nos ensinou a fazer pequenos Magnemites de argila, como neste cartão aqui. Falando nisso, ela trouxe o Magnemite original para nós vermos. Aquilo foi de longe a coisa mais legal, que já recebi para ser parte de... Conhecemos uma peça genuína. História. Eu me senti como se estivesse conhecendo o presidente. Aqui estão os Magnemites que eu e Jacob fizemos. Terceiro dia da nossa pequena excursão de Pokémon e fomos levados a outro centro Pokémon. Desta vez em Shibuya, que estava... E bem em frente a uma estrela da Nintendo. Foi como se uma bala atravessasse nosso cartão de crédito. No shopping center, vi uma maquininha de gacha com mini pelúcias do Chikoa. Eu só queria o Chikoa, mas decidi testar a sorte de qualquer jeito. E consegui ele na primeira tentativa. Agora eu tinha 2 delas. Sim, o original ainda estava no meu... Você pode supor com segurança que ele está no meu bolso durante todo o vídeo. Tenho fotos pra comprovar. Jacob tirou essa foto incrível da loucura do Chikawa acontecendo. Indo demais. Quando estávamos olhando em volta na Shonen Jump Shop, um garotinho japonês apontou para Jacob e disse: Sanji-san, antes que sua mãe o puxasse rapidamente. E até hoje eu ainda rio disso. Que era loiro na vida real e imediatamente pensei que era o Sandy mais tarde naquele dia. Nós Então também. eu fui à Sinfonia de Pokémon, onde uma orquestra ao vivo... A orquestra tocou músicas de Pokémon. Absolutamente e foi incrível. Orquestras de videogames são tão... muito legal. Sempre mexe comigo ver a música de videogame transformada em algo tão belo. Recomendo muito assistir a um, especialmente se você tem jogos favoritos ou amigos. Mãe! Uau, este é todo o motivo pelo qual estamos aqui. Voltamos às compras. Olha que pequenininho fofo. Livro que encontrei em uma livraria próxima. A essa altura nós já estávamos forçando a barra em termos de espaço de bagagem e estávamos no 4º dia de uma viagem de 2 dias e meio. Viagem de uma semana. Nossas maratonas de compras até agora foram muito... nada frugal. Então cortamos nossas perdas e compramos 2 malas gigantes extras pra caber. Tudo melhor. Certo, nós Não, íamos precisar de sopa extra. Testar alguns casos extras não faria mal. Olha, os voos estavam pagos, ainda estávamos economizando dinheiro àquela altura, eu acho. Essa é a minha justificativa. Eu vou com essa. Também no shopping havia muitos monitores de Pokémon exibindo campeonatos mundiais, JCC, Pokémon GO, VGC. O Japão tratou os mundiais como se fosse E foi muito legal ver um dos meus principais interesses tão culturalmente celebrado. Pessoas de todas as idades paravam para assistir um pouco antes de voltar às compras. Não sei explicar, mas isso me deixou muito feliz. Feliz que conseguimos ver o Wolfie ao vivo na tela. Como vai? Ele mandou bem, não se preocupem, nada aconteceu. Olha, ficamos felizes de ver nosso amigo na tela do Pokébola. Orgulhoso de você, Wolfie, você é demais. O segundo dia do Worlds foi incrível, muito incrível.
Saímos de Yokohama e voamos para Osaka. Ainda não mencionei, mas conseguimos ingressos para ver a única e a inigualável Hatsune Miku. Ao vivo em concerto, os verdadeiros sabem o quão grande isso é. Para mim, eu quero falar sobre como isso mudou minha vida, mas vou fazer um vídeo separado sobre essa experiência que eu vou postar próximo. Só vou dizer uma coisa. Foi o melhor dia da minha vida inteira. Se inscreva agora antes que você perca. Só estou avisando. Vou mencionar que tivemos que pegar o trem de volta mais tarde naquela noite e ficamos super perdidos de novo e a gente sabe... Ou ser Não mordido. espero que nada mude nesse sentido. Finalmente voltamos a Yokohama, dormimos e tivemos uma manhã agradável e tranquila. Manhã enquanto nos preparávamos para as finais mais tarde Fãs naquele de dia. One Piece que ficamos são pegos. ocupados. Estávamos no Japão para o episódio do anime One Piece, você sabe do que estou falando. 1072 conseguimos ligar a TV do nosso hotel e assistir ao vivo. Isso foi tão legal! Eu não falo sobre o quanto eu amo um pé. Tanto, principalmente porque isso não aparece muito, mas One Piece é o auge e foi uma honra estar no Japão em uma parte tão icônica da história do mangá e anime. Enfim, voltando pra Pokémon, desculpe por isso. Conseguimos assistir a partida final do VGC ao vivo, conversamos e jantamos com o Wolf e alguns outros. Amigos, tivemos uma noite de farra com Janagan e foi basicamente isso. O 7º dia significava que era hora de arrumar todas as nossas coisas do hotel, dizer adeus ao Pokémon em Yokohama e ir para o apartamento que alugamos para a noite. Resto da nossa estadia logo fora de Tóquio. Neste ponto já tínhamos enchido todas as 6 malas Várias e... mochilas. Eu não mencionei. Mas a Pokémon nos deu uma carga de presentes que realmente não fazíamos ideia do que fazer com eles. Estamos gratos mesmo assim. Obrigado, Pokémon! Mas sim, a corrida de táxi foi um pouco estranha. Então você vai encontrar alguns amigos? Não? Depois de nos acomodarmos no novo lugar, decidimos dar uma olhada na área e almoçar. E tenho que dizer, o pequeno buraco na parede... O restaurante na parede que o Jacob encontrou era meio... melhor ramen que já comi. De todos. Fizeram até uma versão vegetariana pra mim, que foi muito gentil da parte deles. Modificar comida é um pouco complicado no Japão em comparação com os Estados Unidos, então fiquei muito, muito grato e estava delicioso. Não fez absolutamente nada pelo resto do dia porque estávamos... Estou exausto da viagem até agora. Não mencionei absolutamente tudo o que temos feito porque seria muito do tipo, primeiro fizemos isso e foi legal. Então, fizemos isso e foi legal. Mesmo tendo sido um prazer ser convidado, eu estava tão pra baixo. E definitivamente parecia super inacessível ou amigável com o resto do grupo no final. Desculpem, pessoal, mas nem o tempo nem o Japão param para ninguém, então tivemos que continuar. Havia vários amigos que queríamos enquanto estávamos no Japão e um deles era o Connor. Ele queria nos levar ao que ele considerava o seu restaurante italiano favorito de todos os tempos. Perguntei se era tipo italiano chique, ao qual me deram a resposta de... Então chegamos lá, nos divertindo muito, e de repente percebemos que Junichi Masuda, o diretor da Game Freak, está lá jantando. Dizer que não foi um jantar chique é mentira. Eu não olhei pra baixo para ver o final do Freddy Fazbear. Camiseta que eu sou. Estou vestindo, não é o melhor momento da Jane. Existir, mas ei, o que você pode fazer? A comida foi fenomenal. Já mencionei o melhor ramen que já comi na viagem, mas esta foi genuinamente a melhor massa que já comi na minha vida. Talvez até uma das 3 melhores refeições de sempre. Pra mim, não sei quais seriam os outros 2, mas aquele lugar Connor é definitivamente lá em cima. No dia seguinte, fomos à loja de uma peça em Mosh. Boiá e compramos muita coisa porque tinha muito assunto do momento e hype, como você pode imaginar. Se você não entendeu, vá se atualizar e volte, não se preocupe. Demora muito. Meu personagem favorito é o Mihawk. E aí... De todas as coisas... A loja tinha a oferecer. Só tinham alguns adesivos e um chaveiro. Mihawk! Ainda estou remoendo isso! Só quero mais Mihawk, é pedir demais? Até esse cara conseguiu merch melhor! O maior espadachim do mundo merece algo melhor. Acho que vou levar minhas coisas da Laser Oana. Isso é legal também, eu acho. Eu também encontrei um monte de coisas da Chikawa em uma loja Kiddyland. E é nesse momento que você realmente vê onde as coisas começam a ir ladeira abaixo pra mim. Eu só gosto do ursinho de desenho engraçado. O que há de tão errado nisso? Eu não lembro o que fizemos. O resto do dia, acho que só. Desmaiou e apagou nessa viagem. Tão surreal quanto tem sido até agora, tem sido absolutamente me afetando e eu precisava desesperadamente apenas não mover ou falar ou existir por um tempo. Estávamos fazendo tantas coisas diferentes que eram todas incríveis e saindo com tantas pessoas diferentes. Agora somos todos incríveis, mas cara, eu não sou. Projetado para longos períodos de tanta excitação e socialização. Por mais que eu gostaria de mudar isso, também não sou muito ativo. Pessoa, até esta viagem, eu sei, eu estava praticamente sentada o dia inteiro,
7, trabalhando o tempo todo para preparar o máximo possível de trabalho para que eu pudesse ter um descanso sem culpa. Fiquei semanas parado e meus músculos estavam definitivamente começando a definhar. Olhei para meu celular para verificar essa coisa do metro e teve um dia que eu literalmente peguei 300 passos. Isso é patético. De repente, estou fazendo mais de 20 mil por dia. Meu corpo estava gritando. O que diabos você está fazendo aí fora, por favor? Além disso, estávamos no Japão durante o período mais quente. Naquela época do ano, toda vez que saíamos do luxo refrigerado de um prédio, ficávamos imediatamente encharcados de suor. Veja, eu estou acostumado com o calor. Eu cresci no Arizona, mas até isso foi demais. Então, foi um desastre. Eu te Para disse. Disneyland. Foi um pouco decepcionante, parecia um pouco pior. É uma versão pior da que fica na Califórnia por causa do layout espaçado e surpreendente. Ambiente aparentemente vazio, fomos a um show com tema do Stitch. E como Então, nós estávamos caminhando o no guru nos trabalho. parou e disse, com licença, o Stitch só fala japonês. Como nos avisando que não é muito amigável para turistas, mas eu só acho engraçado dizer que o Stitch só fala japonês. Fomos de qualquer maneira e sim, o Stitch só falava japonês. No geral não foi a melhor coisa que fizemos, mas pelo visto eu não sabia disso. O Japão tem 2 Disneys. Disneyland. E Disney Sea. E nós aterrissamos considerado com... E eu perdi o unilateralmente- pior dos 2, então. Ops, mais sorte da próxima vez. Jacob e eu tiramos mais 2 dias de descanso onde nós... Então, falamos com o Ash e voltamos direto para Osaka. Desta vez fomos para um concerto. Além da Hatsune Miku, a banda japonesa Eve é o único outro show que eu disse querer assistir. Vai ver. Eu adoro os videoclipes deles, de todas as músicas, é sempre uma animação tão bonita. E a propósito, são eles que cantam a primeira temporada. Tema de abertura do anime Jujutsu Kaisen, caso esteja perdido. No início da viagem, o Jacob aconteceu de procurar se eles estavam fazendo um show enquanto estávamos lá. E eis que... Sim, ele conseguiu uns ingressos totalmente não falsificados, mas foi um processo super complicado. Então, obrigado, Jacob. Você é o melhor amigo que eu já tive. Obrigado por passar por isso por Cilial. É pra mim. Enfim, o show foi tão agradável. Incrível, a atmosfera estava fantástica. Eles tinham efeitos visuais incríveis acontecendo. As pulseiras luminosas que muitas pessoas compraram estavam perfeitamente sincronizadas com a música e as cores no palco, o que foi realmente melhorou a experiência. A música estava ótima, o que quero dizer, Quem claro. dera que essa fosse a razão toda pela Quem qual foi em nós... primeiro lugar? Eu falo mais sobre isso no próximo vídeo da Miku. Vídeo. Encores japoneses são muito diferentes dos americanos. Eles são tão quietos e educados, praticamente não há barulho. Gritando e torcendo. Foi apenas um longo aplauso com um semi-sussurro de encore. Encore. E eles também nos fizeram esperar uns 5 minutos. Minutos para eles voltarem. Minhas mãos estavam coçando de tanto aplaudir, foi assim que demorou. E então, quando finalmente saíram, acabaram fazendo como 5 músicas extras. Quer dizer, não estou reclamando, mas depois da 4ª vez pensando, cara, aquela foi uma ótima última música extra. Bem, hora de ir pra casa. Mas tem outro que começa a ficar meio cômico. Isso é só um parêntese, mas o Jacob foi ao banheiro antes do show começar e voltou tenso. Minutos depois, tipo, cara, isso é loucura, mas demorei um pouco mais para encontrar um banheiro porque havia muitos banheiros extras para mulheres. Que é como... Caramba, que esperta! Sempre tem uma fila enorme no banheiro feminino comparado ao masculino. Em qualquer cenário. Eu fiquei chocado que o Japão disse, ok, então vamos fazer mais banheiros femininos para resolver isso. Problema como se fosse tão simples. Sei que na América provavelmente viraria uma questão política estúpida. Mas fiquei tão feliz que o Japão implementou uma solução tão óbvia e direta de forma tão fácil para o... No dia seguinte, fomos até a Universal, que foi de longe o melhor parque de diversões que já visitei. Obrigado. Então eles podem fazer parques de diversão. Bom, primeiro de tudo, a Universal do Japão é muito mais focada em anime e mangá do que as outras. Os estados, o que o tornou instantaneamente mais envolvente para mim. Jacob e eu concordamos que faríamos compras de vitrine na primeira parte do E dia. depois compramos todas as coisas À que noite, queremos. quando estávamos saindo para não ter que carregar um monte de sacolas o dia todo, mas imediatamente vimos uma pequena loja chamada One Piece e rachamos de rir. Só queríamos usar essas faixas de cabeça de uma peça. Isso é quebrar as regras. Digno. Também pegamos algumas toalhas, porque, surpresa, surpresa, estava calor pra caramba. Eu sei que tenho reclamado... Honestamente, sobre o tempo aqui e ali. Meu Deus, estava um calor miserável. O Japão tem uma cultura forte de ficar fresco lá fora e eu entendo totalmente agora. As pessoas andavam com pequenos ventiladores, pacotes de gelo, toalhas, muitas mulheres tinham sombrinhas. Eu diria, se não tivéssemos essas toalhas, provavelmente teríamos desmaiado de insolação naquele dia. Mais tarde, acabei pegando mais uma toalha. Era uma fofa do
Principalmente porque era um design. Depois de molhar aquela coisa na água fria e colocá-la, a minha temperatura corporal abaixou instantaneamente uns 5 graus. Porém, isso significava que eu estava andando pelo parque todo assim. De volta às coisas incríveis. Fizemos várias atrações, como assistir a um divertido 4D. Assistimos o show de Jujutsu Kaisen, onde os assentos se movimentam. Fomos num super legal passeio de realidade virtual 3D do Homem-Aranha. Tentamos esfriar indo numa coisa dos Minions, chamado de compressas de gelo que dizem, para refrescar os passageiros com um jato de leite gelado. De um raio congelante gigante, mas entramos e absolutamente nem tocamos em uma gota da névoa, porque nunca chegou perto. Nosso carrinho, na época, parecia uma verdadeira tragédia. Algumas montanhas russas grandes que queríamos ir, mas fico super enjoada e esqueci de trazer remédio para náusea, então... Nada de montanhas russas para nós, mas eu volto um dia. O parque, é claro, tinha várias áreas temáticas legais. Restaurantes. Um deles era um restaurante super legal de One Piece. Eu mencionei que gosto de One Piece e também havia um especial do Sanji, mas... Observação, então... Foi totalmente incrível. Eu adoro One Piece. Depois de algumas horas de brinquedos e sendo torrados vivos, decidimos nos refrescar completamente indo no brinquedo do Jurassic Park. Isso é apenas uma versão gigante da Splash Mountain, mas com dinossauros. Cozinhamos na fila por provavelmente uns bons... E assim Porque literalmente estávamos pisando dentro da rocha. Eu fiz isso. Começou a chover muito. Agora isso não é justo. Eu nem entendo como isso aconteceu, mas... Sei lá, começamos a comprar todas as coisas que vimos enquanto esperávamos pelo... O show ao vivo de One Piece vai começar. Novamente, por favor, evitem julgar. Estou sendo vulnerável e aberto aqui. A propósito, enquanto caminhávamos, encontramos um pequeno Mario. Um show com tema de Mario acabou de sair. Em uma área de pátio. Tiveram umas músicas personalizadas e todos estes dançarinos ao lado dos mascotes. E do nada, começaram absolutamente a... explodindo a plateia com, tipo, galões de água. Eu nem vi chegando, parecia bombeiros aparecendo pra apagar um incêndio gigante, exceto que o fogo era um monte de japoneses. Chegou a hora e podemos entrar para o especial. Show ao vivo de One Piece, e mesmo que eu e o Jacob não entendêssemos nada porque era tudo em japoneses, foi incrível e o design dos trajes era fenomenal. Foi um pouco infeliz porque os assentos estavam... Estamos todos dentro, tipo, formação de meia-lua ao redor. O palco, por mais que tentassem tornar o show agradável de todos os ângulos. Foi bem difícil ver o que estava acontecendo. O centro. Minha única queixa verdadeira, no entanto, é que o Zoro não veio para o nosso lado. Todos os outros personagens rodaram para podermos vê-los. Mas a Sora só fez isso no final para se despedir. Teria sido legal incluir a Beehive. Mas tudo bem, quando conseguimos entrar na Nintendo Land, já eram umas 9 horas. 21 horas. Nós acordamos às 6 horas. Aliás, nós praticamente só fomos no brinquedo da Ilha do Yoshi, que não tem nos Estados Unidos. E indo para casa, porque era toda a energia que nos restava... Mas só de ver isso foi muito melhor do que o outro na... Também pegamos uma jantinha no 7-Eleven perto do nosso hotel. O 7-Eleven é realmente incrível. Japão, aliás. E eles tinham alguns chaveiros de pelúcia de Chiikawa e eu comprei. Só para ser transparente, acordamos cedo na manhã seguinte para pegar nosso voo de volta para Tóquio e correu para o Kirby Café. Emily, na verdade, fez a reserva para nós. Era para ela estar lá, mas só conseguiu 2 lugares. E nos deu de presente... Emily, sempre serei grato a você pelo seu sacrifício. O café em si foi tão bem decorado com todas essas coisinhas fofas e o cardápio era adorável. Eu pedi o curry estrelado e uma bebida mágica de frutas, com um marshmallow do Kirby que despertou minha agressão fofa. O Jacob pediu a pizza e um hambúrguer do Kirby. Mas como ele fez modificações, a equipe pediu para ele não postar uma foto do hambúrguer para o público. Como se eles não soubessem que ele era um criador de conteúdo ou algo assim. Acho que eles só não queriam que o público visse um Kirby pelado. Hambúrguer. Nós dois também pedimos sobremesas. Eu já tinha decidido que ia comer. A apresentação estava linda. Era literalmente uma obra de arte no prato em termos de sabor. Era decente. O corpo era um tipo de gelatina, o que eu não estava... um pouco demais, mas o resto estava super gostoso. Eu fiz o meu melhor, mas ele acabou parecendo que sofreu um acidente horrível quando eu joguei na toalha. O café também tem uma lojinha privada especial conectada a ele. E sim, o que você espera que tenha acontecido definitivamente aconteceu. De barrigas cheias e sacolas, continuaram olhando o centro comercial ao qual o café estava ligado e acabaram entrando em uma loja de surpresas. Vou ser muito vulnerável com você agora. Este é um dos momentos mais baixos de toda a minha vida. Por favor, não pense muito mal de mim depois do que aconteceu naquela consciência. Loja. Então eu entro e vejo
Chiqua corre direto pra máquina, obviamente. Como mencionei antes, só estou interessado no Chiqua, então só estava jogando por ele. Mas pela maldita sorte dos deuses do gacha, eu simplesmente não conseguia pegá-lo. Fui e voltei entre a máquina e o trocador de moedas, pegando vários de todos os outros carinhas, mas nada de Chikawa. Eu podia sentir os trabalhadores... olhares pra mim, provavelmente porque a mesa onde eles estavam era ao lado da máquina que eu estava usando. Mas depois de gastar muito dinheiro, Soltei, eu ganhei o meu merecido. horrivelmente caro naquela altura. Aí eu comecei a olhar todas as outras máquinas, colocando algumas moedas em algumas aqui e ali, até que parei em uma que tinha uma linha de animais tocando banda. Instrumentos. Eles eram muito bobos, mas havia um pombinho segurando pratos e eu realmente queria pegá-lo pro Jordan e a Kelsey. As moedas entraram. Elefante! Fox! Estava acontecendo de novo. Tudo menos o que eu queria. Eu sei que faz parte da sorte com gotchas, mas estava chegando ao ponto de me surpreender com o quanto o pombo estava me escapando. Com certeza. Relacione o próximo. O que, eventualmente, precisei voltar ao trocador de moedas e quando eu estava prestes a colocar mais dinheiro, vi pelo canto do olho um dos piores. Trabalhadores espiam e olham horrorizados para... todos os gachapons que estavam no topo da minha bolsa. Eles então levantaram a mão e disseram algo em japonês enquanto balançavam a cabeça. E eu sabia no meu coração. Eu estava sendo interrompido. Não, por favor, eu parei Eu com não tudo, só consigo mais umas parar poucas. E acabo, o pombo é o próximo, eu posso sentir isso. Por que você está com medo? O que tem aí? A mesa. Eu fui expulso de uma loja de gachapon. Eu tinha acertado... Um recorde negativo. Eu contei pra meus amigos e eles disseram que provavelmente acharam que eu ia tentar revender, mas eu nem sei se isso faria parecer melhor, sabendo que eu estava ficando tão... tantos que eles achavam que eu estava roubando. Só queria meu pequeno Chico aí de Pigeon com Simba. Shhh. Fizemos planos pra jantar naquela noite com um amigo e estávamos prestes a pegar um táxi pra voltar e nos arrumar, mas Jacob e eu vimos uma loja divertida de animes e brindes. Quem achamos que somos? Pessoas com autocontrole? Vamos fazer rápido. Corremos para dentro e nos separamos para otimizar. Enquanto eu olhava ao redor, eu vi uma sessão inteira dedicado a... Chicor, foi como se alguém colocasse um fresquinho torta assada na janela e de repente eu estava flutuando. Até lá, meus olhos estavam concentrados, garantindo que eu visse cada coisa possível. Colocando Chikuá após Chikuá na cesta, Jacob eventualmente veio e me mostrou uma foto que ele tirou. No telefone dele. Na minha visão de túnel, tudo que meus olhos registraram foi que a foto mostrava mais... Chikuá na loia! Eu fiquei fora de controle na hora. Onde as sobrancelhas do Jacob se levantaram surpresas e talvez um pouco com medo, e quando olhei novamente para a foto, eu percebi que Jacob não estava me mostrando uma foto de outra sessão de Chikoa. Ele estava me mostrando uma foto minha e... na sessão de Chikuá onde eu estava, porque ele achou engraçada. E no meu amor por Chikuá, nem percebi que estava na foto, só vi mais Chikawa e fiquei obcecada. É assim que eu sou, fique ao meu lado ou vá embora. Não, eu não preciso de uma intervenção, guarde isso, nós fomos embora. Olhei ansiosamente para a máquina de pegar bonecos que a Chica estava. Não tínhamos tempo para e conseguimos a tempo para o jantar. Além disso, acabamos indo em outro fliperama por perto e eu consegui um Chikuá em uma daquelas máquinas. Tudo deu certo. Pare, eu não quero ouvir isso. Finalmente estávamos chegando ao fim da nossa viagem. Passamos o último dia almoçando com Emily e Didis. Havia um evento legal de caça ao tesouro de One Piece acontecendo, então também participamos. Aquilo com eles. Basicamente, tínhamos que andar por Shibuya e encontrar especiais. Cartazes de uma peça com cartões de classificação escondidos pela área e se encontrássemos o suficiente junto com o cartão especial do dia, poderíamos ganhar um cartão de mistério de edição limitada. Foi divertido. Mas também... que todas as minhas roupas estavam grudadas no meu corpo. Titus generosamente me emprestou seu guarda-chuva e eu pulei de alegria quando ele me mostrou que coincidentemente era dele. Tem uma dica de Chikawa? Não sei o que há de errado. Comigo, tudo o que sei é que aquele urso me faz feliz. Passamos algumas horas completando a caça ao tesouro, pegamos nossos cartões especiais e nos despedimos deles. Sempre bom ver vocês. Tchauzinho! Eu acidentalmente roubei o guarda-chuva do Daidos. Pareceu tão calculado, eles sabiam o quanto eu era obcecado por Chikuá. Eles estavam assistindo meus stories no Instagram, segue lá. Quer ver um colapso mental em tempo real? Emily, eu peguei o guarda-chuva de Chikuá, eu juro que não quis roubar, não é o que parece. Como estávamos saindo pela manhã e não os veríamos novamente, elas apenas me deixaram ficar com isso. Mas o olhar de canto de olho que Jacob me deu no caminho de volta... Eu não quis, pare com isso! Voltando ao apartamento!
acabamos comprando novamente 6 malas extras. Segurar tudo o que compramos juntos. E mesmo assim foi uma luta para conseguir fazer caber. O Jacob acabou entrando no modo Tetris profissional, encaixando tudo nas malas com bastante... literalmente sem espaço extra sobrando. Viemos ao Japão cada um com uma mochila, uma bagagem de mão e uma mala grande extra. E estamos saindo com... juntas. 8 malas e 4 mochilas. Tivemos sorte que o taxista tinha um carro grande o suficiente para caber tudo, porque não tínhamos muito um plano B se não coubesse. Partimos para o aeroporto, onde despachamos todas as nossas malas excessivas e pagamos alguns... Embarcamos no nosso voo e voltamos para casa. Essa viagem vai ficar marcada como uma das melhores viagens que eu já fiz. Parecia que virou uma celebração de tudo que me define. Todos os meus hobbies e interesses, Pokémon, One Piece, Chicora de última hora. Fizemos tantas coisas incríveis e tivemos tantas oportunidades que eu nunca imaginei que poderia fazer parte. Eu encontrei tantos amigos que são... Comi algumas das melhores refeições da minha vida e, no geral, foi realmente um ótimo passeio. Feliz, especialmente por passar todo esse tempo com meu melhor amigo. Jacob, a propósito, caso você queira saber por que no mundo nós temos tantos... coisas. Sim, muita coisa era pra nós. 90% de tudo foi pra... Amigos, 100% das coisas da Chicla eram minhas, mas isso não vem ao caso. Se você quiser ver o que compramos pra eles, também dê crédito onde o crédito é devido. Em grande parte, foi tudo de Jacob, porque ele é um ótimo presenteador e um amigo ainda mais incrível pras pessoas. Ao redor dele, todos nós somos extremamente sortudos por poder chamar isso de... Meu amigo, você pode assistir ao vídeo dele sobre o Japão. Acho que já está no ar porque tivemos que animar uns 30... Vídeo de 1 minuto, meu Deus, foi muito. Obrigado por ficar até o final. Mas eu acabei de ter uma experiência inesquecível. Viagem, e eu devo a oportunidade à empresa Pokémon por nos convidar ao Japão em primeiro lugar. Sou extremamente sortudo por estar na posição em que estou e estarei eternamente grato.